Olá, seja bem-vindo à quarta aula do projeto Falando de Eletrônica. E nessa aula vou falar sobre o transistor bipolar de junção, o TBJ. O transistor foi desenvolvido nos laboratórios da Bell em Murray Hill, New Jersey, Estados Unidos, em 1947, pelos cientistas John Bardeen, Walter Brattain e William Choquet. O desenvolvimento desse componente semicondutor foi de grande relevância para a história da eletrônica e da informática, pois ele está presente em inúmeras invenções eletroeletrônicas, modificando vertiginosamente nossa sociedade. Posso garantir a você, com toda certeza, sem a menor sombra de dúvida, que foi a maior descoberta do homem no século passado, sem a qual não estaremos vivendo hoje esse fantástico mundo tecnológico. Os transistores são dispositivos de estado sólido, semelhante aos diodos, anteriormente estudados na aula 2 e na aula 3. Entretanto, são mais complexos e podem ser usados de diversas formas. A característica mais importante dos transistores é a capacidade de amplificar sinais. Por exemplo, um amplificador de áudio é capaz de fornecer um sinal forte o suficiente para excitar um alto-falante, mas também podem ser usados como chave de estado sólido, e neste caso estará atuando em circuitos digitais. Então me acompanhe até a tela do meu computador e vamos aprender um pouco mais sobre o transistor bipolar de junção, o TBJ. Vamos lá? Muito bem. O termo transistor é a união de duas palavras em inglês: transfer, resistor, ou simplesmente resistor de transferência em português. Existem duas famílias de transistores, são elas os bipolares e os unipolares. Tenho aqui na tela os dois símbolos. À esquerda, o transistor bipolar de junção, em inglês, BJT. Nesse caso, ele é um NPN. E à direita, um transistor unipolar, um MOSFET canal N. Transistores de junção bipolar são semelhantes aos diodos de junção, embora uma junção adicional seja incluída. Posso definir um diodo como sendo duas pastilhas semicondutoras separadas por uma barreira de junção, enquanto que o transistor possui três pastilhas semicondutoras e duas barreiras. A figura na tela mostra como é possível construir um transistor. Uma região semicondutora do tipo P localiza-se entre duas regiões do tipo N, formando um sanduíche. A polaridade dessas regiões é controlada pela valência dos materiais utilizados no processo de dopagem. Se você se esqueceu como funciona esse processo, assista novamente à aula 1. As regiões do transistor mostrada nessa imagem são denominadas de emissor, porque emite, coletor, porque coleta, e a base, que é o controle. O emissor é muito rico em portadores de corrente, uma vez que seu papel é enviá-los para a região de base e, posteriormente, para o coletor. O coletor reúne os portadores, o emissor envia os portadores, e a base age como uma região de controle e pode permitir que o fluxo de portadores do emissor para o coletor seja nulo, pequeno ou grande. Existem dois tipos básicos de transistores bipolares de acordo com o tipo de dopagem de cada terminal, base, coletor e emissor. São eles o NPN, NPN e o PNP, PNP. Mostro na tela ambos os tipos de transistores e os respectivos símbolos esquemáticos, os quais devem ser prontamente memorizados. Vai aqui uma dica. Eu tenho aqui duas perninhas, ok? Ó, duas perninhas, ok? Então, PNP, seta para dentro, põe nas pernas, ok? Põe nas pernas, PNP. NPN, seta para fora, não, põe não, tá? Talvez fique mais fácil para você assimilar aí a seta para fora, seta para dentro. Então, seta para dentro, põe nas pernas, seta para fora,
não põe não. Tá? As duas junções do transistor devem ser polarizadas adequadamente. E é justamente por isso que não se pode simplesmente substituir um componente do tipo NPN por um outro do tipo PNP, pois as polaridades são opostas. A junção coletor-base deve permanecer reversamente polarizada para que o transistor opere corretamente. Em um transistor NPN, o coletor deverá ser positivo em relação à base. Em um transistor PNP, o coletor deverá ser negativo em relação à base. Transistores PNP e NPN não são intercambiáveis entre si. A junção base-emissor deve permanecer diretamente polarizada para acionar o transistor. Isso torna a resistência da junção base-emissor muito pequena se comparada com aquela da junção coletor-base. Uma junção diretamente polarizada possui baixa resistência, enquanto que uma junção inversamente polarizada possuirá uma alta resistência. Essa figura mostra por que a corrente da junção coletor-base é alta. Observe aqui que eu tenho uma corrente de coletor, uma corrente de base e uma corrente de emissor. E essas correntes são as correntes convencionais. Internamente eu tenho a corrente real de elétrons. E repare o seguinte, a tensão coletor-base, VCB, produz uma polarização reversa da junção base-coletor, enquanto que a tensão base-emissor, o VBE, produz uma polarização direta da junção base-emissor. Se o transistor fosse simplesmente constituído por dois diodos, os resultados seriam uma corrente IB e E alta, baixa resistência, enquanto que uma corrente de coletor, uma IC, praticamente nula, alta resistência. Mas não é bem assim que a coisa acontece. A região da base de um transistor é muito estreita, da ordem de 0,002 centímetros, podendo chegar a 0,001 centímetro, sendo que esta é levemente dopada e possui um número reduzido de lacunas livres. É improvável que um elétron proveniente do emissor encontre uma lacuna na base para se combinar. Como há poucas combinações de elétrons lacunas na base, devido à baixa dopagem da base, o coletor, sendo uma região do tipo N carregado positivamente pela tensão VCB, ou seja, ele é muito positivo, tá? Ele vai atrair os elétrons para essa região. Como a base é uma região estreita e o campo positivo do coletor é muito intenso, haverá uma grande combinação de elétrons proveniente do emissor que serão atraídos para o coletor. Assim, as correntes IE e IC serão altas, enquanto que a corrente IB será baixa. A corrente do emissor, nessa imagem, é a corrente mais alta do circuito. A corrente do coletor é um pouco menor, aproximadamente 99% da corrente de emissor. 1% fica aí para os portadores de base. A equação das correntes de coletor, emissor e base pode ser definida por IE, corrente de emissor, é igual a IC, corrente de coletor, mais IB, corrente de base. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma corrente de coletor de 160 miliamperes e uma corrente de base de 1 miliampere, eu terei, portanto, uma corrente de emissor de 161 miliamperes. Muito bem. Assim como nos diodos, as curvas características dos transistores fornecem muitas informações. Há diversos tipos de curvas características. Essa, por exemplo, é uma curva de um transistor atuando como amplificador. Repare que o ponto quiescente, o ponto de trabalho dele, o ponto de operação, tá? É esse ponto aqui. Tá?
está aqui na região ativa do transistor, ele está trabalhando como amplificador. Podemos observar também que os extremos dessa reta de carga, que nós chamamos isso aqui de reta de atuação, reta de carga, tá? Os extremos nós vamos encontrar aqui embaixo, no encontro dessa reta com o eixo X, a região de corte, e aqui em cima a região de saturação, que nesse caso, saturação e corte, esse transistor estaria trabalhando em circuitos digitais, ou seja, corte se comportando como uma chave aberta, saturado se comportando como uma chave fechada. Eu tenho aqui o eixo X, e o eixo X representa o VCE, tensão entre coletor e emissor. O cruzamento da reta de carga com o eixo X é o VCC, é a tensão da fonte, é a tensão da bateria. Então eu tenho aqui, por exemplo, 12 volts alimentando esse transistor, tá? Esse coletor desse transistor. Eu tenho o eixo Y, que é a corrente de coletor em miliamperes, e eu tenho aqui as curvas de base. Nesse caso, esse transistor está atuando como um amplificador de sinais e ele tem aqui uma corrente de base de 120 microamperes e uma corrente de coletor de 6 miliamperes, me dando um ganho, um HFE de 50. HFE, ou simplesmente beta, é nada mais, nada menos do que IC sobre IB. Corrente de coletor dividido pela corrente de base. Tá? E isso vai me definir o ganho do meu transistor. Tá? As unidades aqui se cancelam e ele se torna um número puro. HFE nada mais é do que IC sobre IB. Fabricantes de semicondutores elaboram folha de dados, chamamos aqui de datasheets, que detalham as características elétricas, térmicas, físicas ou mecânicas, como queira, que os dispositivos produzidos possuem. Portanto, na substituição de um transistor por um outro dito como equivalente, é importante observar os parâmetros elétricos desses transistores, para que o novo transistor não venha a queimar prematuramente. Eu tenho aqui um exemplo, um pedacinho de um datasheet da NEC, de um transistor driver de sinal, amplificador, o 2SD1616, e repare uma coisa, eu tenho aqui o 2SD1616 e o 2SD1616A. Essa letrinha após o número significa muita coisa. Observem aqui, em valores máximos absolutos. Temperatura de armazenamento em menos 55 a mais 150 graus e em funcionamento máximo 150 graus. Agora, olha só como é importante essa letra aqui e prestem muita atenção sempre que houver uma letra após o número. O A é um transistor mais potente, ele suporta valores maiores de VCB, tensão coletor base, tá? Ele suporta até 120 volts, e VCE também, uma tensão maior, tá? 60 volts. Portanto, se eu substituir e trocar o A por um transistor sem a letra A, provavelmente ele terá uma vida curta. Então, observem bem os parâmetros elétricos dos componentes para que vocês não venham a trocar um componente por um outro componente que não vá suportar o tempo que deveria. Ele vai entrar em curto em breve, ou às vezes na hora. Outro dado importante a se observar é com relação ao tipo de encapsulamento que veste o transistor. Eu tenho aqui alguns exemplos, Por exemplo, o TO204, que é um transistor mais antigo, mas ainda pode ser encontrado em algumas áreas. Então, ele é um transistor de potência, um transistor metálico. Eu vou encontrar aqui, tanto em THT quanto em SMD, encapsulamentos metálicos, cerâmicos, plásticos. Esse aqui é um TO204, eu tenho aqui um TO226, muito comum, muito comum em transistores de média e baixa potência, em THT. Nesse caso aqui ele está me definindo aqui, emissor, base, coletor, e isso sempre olhando para o código. Tem aqui o TO220, que já é um transistor THT
de potência. Tá? E eu tenho aqui um SMD, um TO236, que já é um SMD, tá? Um SMD. Então nós vamos encontrar transistores aí vestidos com diversas roupagens. Tá? Muito bem. Para se testar um transistor de maneira estática, de maneira fria, de forma didática eu posso comparar o transistor como sendo dois diodos, ou um NPN, então dois diodos ligados dessa maneira, ou um PNP, dois diodos ligados dessa maneira, PNP. Muito bem. Quando eu testo um transistor, a minha referência é a base. Eu vou sempre buscar a base. A base será um dos três terminais que conduzirá para os outros dois em um sentido apenas. Vou repetir. A base será um dos três terminais que conduzirá para os outros dois em um sentido apenas. Então tem aqui um exemplo, um SMD, um TO236, está aqui, tá? E aqui já está sendo definido que esse aqui é a base, né? Eu já coloquei aqui que esse aqui é a base, coletor e emissor. Né? Mas supondo que eu não soubesse, por tentativa e erro, colocando esse transistor com sentido de leitura aqui para mim, eu vou buscar a base. Então, supondo que eu não soubesse, e se eu colocasse a ponteira positiva do meu multímetro digital na escala de semicondutores na base e a negativa nesse ponto aqui, tá? E eu encontrasse uma leitura de mais ou menos algo próximo de 0,6 ou 0,600, que nada mais é do que a ruptura da junção semicondutora do silício, 0,6 volts. Tá? Eu estou polarizando esse diodo diretamente. Tá? Então, eu estou polarizando aqui essa junção, ok? Diretamente. Tá? Veja como ele está polarizado aqui, ó, negativo no coletor, positivo na base. Mantendo a polaridade de base, trazendo a outra polaridade para esse terminal aqui, né, que é o emissor. Tá? Eu também vou encontrar uma leitura, tá? Então encontrei aqui uma leitura de mais ou menos 0,6, tá? E vou encontrar aqui também uma leitura de mais ou menos 0,6. Tá? Portanto, eu encontrei aqui a minha base. Tá? Encontrei aqui a minha base é esse terminal. Tá? Porque se eu inverter a polaridade, tá? Colocar aqui a negativa e a positiva aqui, eu vou ter uma leitura de circuito aberto, ou seja, infinito em alguns multímetros, né? OL em outros. Tá? E a mesma coisa vai acontecer com esse terminal aqui. Tá? Ou seja, infinito em alguns multímetros, OL em outros. Então eu encontrei a condição única para definir que o meu transistor está em bom estado, que é a base será um dos três terminais que conduzirá para os outros dois em um sentido apenas. Portanto, se ele está em perfeito estado, eu também consigo definir se ele é um transistor NPN, se ele é um transistor PNP, tá? E qual é o terminal de base, né? Nesse caso, esse aqui é o terminal da base. Muito bem. Posso definir nesse caso que o meu transistor está bom. Se esse transistor estivesse com defeito, qual o defeito que ele poderia apresentar? Fazendo aqui uma associação por diodos, eu posso ter uma junção em curto, eu posso ter duas junções em curto. Então ele pode entrar em curto base coletor, ele pode entrar em curto base emissor, tá? Ele pode entrar em curto coletor emissor. Ou simplesmente ele pode abrir uma junção ou abrir as duas junções. Então o meu transistor ou ele abre ou ele entra em curto. Pode ser uma junção, pode ser as duas junções. Ok? Bom, vou ficando por aqui. Essa foi uma aula bem rápida e resumida sobre transistores bipolares. E a próxima aula será sobre transistor unipolar, MOSFET. Espero que tenha ajudado. Não se esqueça, se gostou, né, dê um like e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima aula.